Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz a arte, alguém que faz medicina, empreendedorismo, política, enfim, alguém que marca o Rio Grande do Norte. E no programa de hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a doutora, médica anestesiologista e escritora Ana Maria Araújo, a quem eu vou saudar. Doutora Ana Maria, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Obrigada. Boa tarde para todo mundo, né? Estou muito feliz em estar aqui, que aliás, eu quero dizer que é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista. Eu nunca fui de entrevista. Já falei em público, microfone, nas festas de família. A gente tem hábito de falar em microfone. Mas é a primeira vez que eu me sento assim, com essa intenção. Então, que maravilha. Se tiver falhas, tá perdoado. Não, vai ser uma conversa maravilhosa. A senhora tem um livro aqui maravilhoso. Mas eu fico grata pela oportunidade. Perfeito. Vou apresentar aqui o programa. Se a senhora quiser compartilhar, fique totalmente à vontade. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e nós temos o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós estamos ao vivo no Bardalos Comida e Arte. Muito obrigado, Ricardo. Nós estamos ao vivo no Bardalos Comida e Arte. Quem quiser assistir pode vir para o Bardalos, já tem muita gente bacana aqui. Depois vou dizendo aos poucos o nome de todo mundo, agradecer a todo mundo que está aqui. E você pode assistir pelo Facebook, Cefas Carvalho, e pode fazer perguntas e comentários. Daqui a pouco tem pergunta, viu, doutora Ana Maria? Daqui a pouco tem pergunta. Eu vou ler as perguntas, pode ficar tranquila. E a gente vai falar sobre medicina, sobre sua história de vida, que é lindíssima, e também sobre o livro do doutora Ana Maria, como já falei, é escritora. Lembrando que nós temos o apoio de Aturne Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e Brahmani Pesquisa e Comunicação. Registrando ainda que o programa fica gravado, mas ele está sendo transmitido ao vivo. Quem quiser vir para o Bardalos, venha que dá tempo. Doutora Ana Maria, vamos começar o bate-papo, vou deixar a senhora compartilhar. Lembrando que estamos num bar em funcionamento, então nós estamos com o bar aqui funcionando, Ricardo e Cleiton estão aqui atendendo, Lula Belmont, que é o dono do Bardalos, está aqui. Depois nós teremos música ao vivo com Ricardo Menezes e Clara Menezes, e nós temos no Bardalos exposição de fotos de João Maria Alves sobre Rita Lee, quando Rita Lee esteve em Natal nos anos 80. Então, venha pro Bardalos, tem tudo isso, e vai ter música, pode passar. Pronto, eu já... Pronto? Mandei para uns 10 grupos aí. Tá? Oba, que maravilha. Então, quem quiser fazer pergunta para a doutora Ana Maria, pode fazer. Doutora Ana, tem um monte de pergunta para fazer. Mas eu sempre começo perguntando, geralmente aqui no programa, sobre como a pessoa chegou àquilo que ela é hoje. No caso da senhora, uma médica com décadas de experiência e reconhecimento profissional. Eu pergunto, como é que a senhora começou a pensar em medicina? É vocação de criança? A senhora pensava nisso desde cedo? Eu sei que a história da senhora é fantástica, mas como é que começou tudo? Se eu lhe disser, eu tenho um negócio comigo que eu acho que menino pobre não sonha, menino pobre sobrevive. Como eu vim de uma família pobre, eu não tinha esse tipo de sonho. Vou ser médico, vou ser advogado, assim, não. Eu fui caminhando e o que foi aparecendo, eu fui aproveitando. Eu acho que como todos os meus irmãos que estão aí... Estão aqui, isso. A gente vem de uma origem humilde e ninguém tinha essa perspectiva de um dia se formar. E hoje todos são formados. Maravilha. Vamos fazer a cronologia. Eu sei que a senhora é de Juazeirinho, na Paraíba. Em qual região da Paraíba? Do Agreste, né? Cariri. Como é que foi a infância da senhora? Conta. Infância simples, mas saudável. Graças a Deus. Eu não fui criada em Juazeirinho, eu só nasci em Juazeirinho. Seu lar, foi criada onde? A maior parte da minha infância foi na Paraíba, em outras cidades, Juazeirinho. De Juazeirinho, aos 3 meses, eu fui para Solânia. Meu pai era construtor. Nesse tempo, eu nem sei se ele já era mestre de obras. Solânia. Caicó. Peraí, que acalma. Caicó? Caicó no Rio Grande do Norte? Sim, eu morei no Rio Grande do Norte. Morou no Rio Grande do Norte, sim, vamos. Morei lá. Solânia, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, foram partes da minha infância até os 9 anos de idade. Então meu pai, como ele era construtor, quando ele tinha uma obra num canto, ele transferia a gente para aquele lugar. Então, meus irmãos mais velhos, em Barra de Santa Rosa, uma cidade pequena ainda hoje, não tinha mais, só tinha o curso primário. Então ele tinha que transferir a gente, porque os mais velhos já iam fazer o ginasial e lá não tinha. Meu pai era um homem muito visionário, apesar de leigo, pensava muito nisso, né, à frente. Então eu cheguei em Caicó aos 10 anos de idade, mais ou menos, já ia fazer, na época, o quarto, o terceiro ano primário.
Assim como todos os meus irmãos. E de Caicó eu fiquei até os 15 anos, Sim. quando já não tinha condição de a gente estudar lá, porque nem tinha faculdade Sim. e nem a gente podia pagar colégio particular. Então o papai veio trabalhar em Poço Branco, na restauração. Não sei se vocês lembram que houve uma inundação que destruiu a cidade. Meu pai foi quem reconstruiu aquela cidade, fez aquela ponte. Então ele trouxe a gente para Natal, que era mais próximo dele, e para a gente estudar. Então aqui a gente se distribuiu em vários colégios públicos. Eu fiquei no Padre Miguelinho, essa ficou no Xuxa, essa outra no Ateneu. E Foi encaixando, cada um em um colégio. Onde dava para a gente entrar, a gente entrou. Doutora Ana Maria, essa que a senhora vai dizendo, diga aí para quem está assistindo saber quem é. É dos irmãos. Dos irmãos. Sebastião Araújo, Maria da Glória, Rosa Maria, Edival Araújo. Oh, que maravilha. Todos são irmãos. É quem nunca deu entrevista. São quantos irmãos no total? Fomos 13, 3 irmãos. mas faleceram 3 na primeira infância, né, que eu nem cheguei a conhecer, e 2 já na vida adulta. Então hoje somos 8. E apareceu mais 3 filhos de papai. Nossa. Nós reconhecemos como irmãos. Revelações. Que a gente sabe. Porque como ele viajava, trabalhava muito fora, né, sabe, foram os que surgiram, né? E já quando ele estava doentinho. E tem uma que teve muita sorte, tá até aí no livro, que minha avó tomou conta, que a mãe abandonou lá no bairro de Santa Rosa. Minha avó com pena sumiu e pediu para o papai registrar. E minha mãe era tão boa que registrou como filha. Nossa. Então uma celeuma, porque essa daí é do mesmo ano, nasceu uma em 13 de março. Sim. E outra em 18 de março do mesmo ano. Nossa. Aí não podiam ser gêmeos, Não né? podia ser gêmeos. Que matemática foi essa? A que foi registrada por último ficou um ano na frente. Essa daí do mesmo mês, um ano na frente. A gente vai voltar mais assim. Como o papai, mamãe registrou como filha, ela morava com minha avó, depois minha avó veio morar com a gente. Aí ela veio, a gente conviver, até hoje a gente convive bem, graças a Deus. Ela acabou sendo cuidadora de meus pais e de meus avós. Nossa. Como ela não estudou, ela chegou aqui em Natal já há mais de 16 anos e nunca valorizou muito, eu acho que pelas dificuldades que passou. Então a gente começou a ajudá-la de uma forma. Ela trabalhou como atendente de consultório, não sei o quê. E depois, quando eles ficaram idosos, em vez de a gente contratar um estranho, a gente preparou ela para ser cuidadora. E ela hoje é aposentada por causa disso. Que maravilha. Meu pai pagou o INSS dela, até no ano que ele faleceu, ela se aposentou. Nossa. Estava só esperando. Vamos conversar mais sobre essa história de família, aproveitar aqui a presença dos 4 irmãos, mas eu queria saber, a senhora, voltar para a linha temporal, a senhora falou que estudou no Padre Miguelinho. Estudei. Pronto, aí como é que foi, naquela época era 2º grau, né? Eu entrei no 4º ano ginasial. Pronto, ginasial. Depois fui para o científico, 2º grau. Aí como é que entrou a medicina? Eu quero saber, que a senhora é formada pelo UFRN. Sou. Eu sei. Pronto, como é que foi essa transição? É uma história até interessante. Minha irmã mais velha, infelizmente já falecida, ela era muito medrosa. Então ela já, quando a gente chegou em Natal, ia fazer 16 anos, ela já tinha 19. Então eu não tinha medo de alma e ela morria de medo. Então assim, morresse uma pessoa em Caicó, ela aqui já não dormia. Aí a gente tudo precisando trabalhar, dificuldade grande, os menores, esses daí eram os menores. Os mais velhos já tudo louco, que precisava ajudar papai. Porque uma coisa era morar no interior, outra coisa era morar na capital, ter que pagar onda para estudar, não sei o que lá. Aí minha irmã chegou para mim e disse, tá havendo uma inscrição para curso de auxiliar de enfermagem, que eu comecei com auxiliar de enfermagem, na Rádio Rural de Natal. Quer se inscrever? Eu não sabia nem o que era o negócio de auxiliar de enfermagem. Eu já ia fazer meus 17 anos, mas eu nunca tinha escutado nem falar dessa história. Eu tinha entrado em um hospital uma vez em Caicó, que eu queimei uma perna, e pronto. Mas não me chamou muita atenção as coisas, porque eu era muito menina. Aí eu disse, eu achei até bonita que ele vai ver, mas não pensava nunca que eu ia ser médico. Eu não vou ser hipócrita dizendo que eu sonhei com isso aí, não tem ideia. Aí minha irmã, vamos me inscrever, eu vou com você, me responsabilizo por você. Aí vamos para a escola de auxiliar de enfermagem, que sempre era em frente ao Onofre Lopes. Chegou lá as enfermeiras, crendo que eu não ia passar, Eu não tinha 18 anos, eu não poderia ter entrado. Você está entendendo? Aí me inscrevi, passei em 2º lugar.
Em primeiro lugar, uma amiga minha, que depois fez odontologia, no mesmo ano que eu entrei na universidade, ela entrou. Por 2 décimos eu fiquei em segundo. E ela também era de menor. Aí eu fazia 18 em abril e ela faria em agosto. Aí ficou aquela confusão das enfermeiras, se podia, se podia. Aí a gente foi ver o edital, não falava em idade. E nós tínhamos sido muito bem colocados. Eu acho que eu tirei 98, ela tirou 98,2, um negócio assim. Aí não dava para dizer que a gente não ia entrar, né? Aí ficou, vamos botar, elas estão perto de começar a entrar, nós, sei que meu irmão me assumiu, me matriculou. Como meu pai trabalhava fora, eu não podia contar com ele para esse negócio, nem sempre. Irmão, você vai, então eu devo a ela. Eu entrei no hospital verde, sem saber, mas eu cheguei lá, adorei, me identifiquei, modéstia à parte, né? No geral, eu era excelente auxiliar de enfermagem. Aí lá dentro, sim, no hospital, o pessoal, os médicos, os amigos ficavam, você nasceu para ser médico. Menina, como é que eu ia nascer para ser médico? Você não tinha nem ideia do que era ser médico da época. Você nasceu para ser médico, você devia ser médico, você devia ser médico. Eu sei que eu ainda trabalhei, eu entrei eu terminei meu curso auxiliar de enfermagem aos 20 anos, que na época eram 2 anos, né? Sim. Aí fiquei até 23 anos só trabalhando, dificuldade financeira, tinha que ajudar, ainda trabalhei e fui a primeira instrumentadora do Hospital Alfredo Gugel. Quando ele começou, que nem era uma fundação, não era do Estado ainda, me lembro bem, eu e Fátima Jorge, essa minha amiga que hoje, ela aposentou-se como dentista, hoje é psicóloga. Até eu falo dela aqui, uma homenagem para ela no livro. Então, eu e ela fomos convidados pelo doutor Onofre Lopes Júnior, que era o diretor de lá na época, e convidou nós duas para trabalhar. Trabalhávamos de manhã na universidade e à tarde lá. Então, eu trabalhava assim, eu tinha que estar no Hospital Onofre Lopes, na época era o Hospital das Clínicas, às 6 da manhã, trabalhava até meio-dia, e às 14 horas eu entraria no Hospital Alfredo Gugel até 20. Nossa. Entendeu? Então era eu e ela, nesse ritmo. E morava onde na época? Na época eu morava no bairro Bom Pastor. Nossa. E ela na Cidade da Esperança. Então mais longe ainda. Mais longe ainda. Então assim, eu comecei, chegava em casa às 10 horas da noite, não tinha condição de estudar não, mas aí eu comecei a ter vontade de estudar, fazer um curso superior. Até pelo estímulo do povo, você precisa fazer. Você precisa. Eu lá tinha dinheiro para pagar cursinho, porque eu trabalhava em 2 hospitais e não sobrava nem para pagar o ônibus. No outro dia eu chegava, a mamãe me deu o dinheiro do ônibus. Aí eles que não me deixam mentir, entregavam a mamãe. Eles eram mais novos, nem trabalhavam ainda, só estudavam. Mas eu entregava a mamãe e dizia, me deu o dinheiro, mamãe me deu de passagem. E como é que eu ia pagar cursinho? Entendeu? Aí fui indo. Eu fiz uma loucura na minha vida, que era muito distante do trabalho para casa. E eu chegava às 10 horas da noite em casa, com um pastor. Na época eu saía a pé, de lá até a Vila Naval, para pegar uma Kombi que levava a gente para a universidade. Eu era bolsista, eles davam uma Kombizinha para levar a gente, porque não tinha ônibus antes de 6 da manhã. E à noite só tinha até 11 horas. Se eu perdesse qualquer coisa, eu já ia a pé. Parecido com hoje. Hoje também não tem muito ônibus na Natal, não. Ou eu dormia em casa de alguém conhecido, ou eu. Aí quando eu comecei a trabalhar no Alfredo, que melhorou um pouco o meu salário, por incrível que pareça, eu ganhava mais lá do que na universidade. Na universidade eu ganhava uns R$300, eu nem era ainda contratada realmente, oficialmente. E no estado eu ganhava 600, que era uma fundação do senhor Alfredo Gugel, na época. Aí eu comecei a pensar, meu pai sempre fora, a gente sempre só, quando chovia, pegar um ônibus para Bom Pastor era um problema, um táxi, um ônibus. Os caras não queriam pegar nem táxi, nem que a gente entrasse. A lama, aquele negócio, um lamaçal na frente da minha casa, que ainda hoje eu tenho medo de sapo por causa disso, que dava muito sapo lá. Aí quando eu pensei um dia, eu digo, vou mudar daqui. E vou arranjar um lugar para esses meninos que só queriam jogar bola no meio da rua, não queriam nada. Certo, Zé? Aí eu disse, menina aqui, olha, imagina, eu tinha 21 anos, ia fazer 22, eu já pensava. Antes de eu nem fazer faculdade, eu digo, menina, se esses meninos ficarem aqui, vão se envolver com droga, com alcoolismo, nem a metade do que se tem hoje de droga, eu já pensei. Eu ainda boto até aqui, eu disse,
Hoje, com tantas opções, as pessoas não pensam assim, não raciocinam. Eu peguei, saí procurando em Lagoa Seca, que era perto do Alfredo, uma casa para a gente morar, que facilitasse minha vida e a deles. Eu já pensava, eles estudaram na Escola Técnica Federal, quase todos meus irmãos estudaram lá. Porque era perto, ia pagar ônibus, né? E eu trabalhava vizinho em Alfredo. Saí procurando a casa, achei. Uma casa na rua Antônio China, me lembro até o nome hoje, 608. Aí eu aluguei essa casa sozinho. Com 21 anos. Meu pai estava viajando. Quando chegou, eu tinha deixado só o endereço para ele ir lá. Deixei com o vizinho o endereço. Nossa. Aí ele não entendeu nada, porque não tinha como se comunicar, não tinha celular, não tinha nada como tem hoje, né? Eu fui embora. Mamãe, vamos, mamãe, pelo amor de Deus. Minha mãe era uma santa. Sua mãe concordou, então? Não, ela morria de medo dele. Ela era muito submissa. Pelo amor de Deus, seu pai vai chegar, vai reclamar. Eu digo, mamãe, não é seu pai que está aqui andando a pé todo dia, correndo risco de assalto, de bandido, não sei o quê. Sou eu. E meus irmãos que precisavam se deslocar, iguais a mim. Digo, seu pai está lá no interior trabalhando, só chega final de semana, só chega de mês em mês. E nós aqui estamos sofrendo. Mas seu pai vai reclamar, eu digo, não interessa. A gente se mudou. Nossa. Antes que ele chegasse final de semana, com a mudança na cabeça, pela linha de trem, de qualquer jeito, a gente se mudou. Aí ele chegou lá e tinha um chegou, recado. aí o vizinho tinha um bilhete com um endereço. Que diabo é isso? Aí papai era bruto para dentro. Chegou, quando chegou lá, eu quase apanho. Foi, ele danou-se e disse, eu não vou assumir, não tenho condição de pagar aluguel. Eu digo, mas eu tenho, eu vou pagar. Nossa. Eu paguei 5 anos esse aluguel. E todo mundo que pôde, estudou na Escola Técnica Federal, meus irmãos, a maioria que se formou, saiu de lá, que se formaram em área tecnológica, tudo saiu de lá. Obrigado. E eu concluí lá, entrei na universidade quando estava. Agora, veja bem, eu ganhava R$300 num canto e 600 no outro. O aluguel era 300. Eu tive que sair do Alfredo Gugel, porque quando eu resolvi estudar, quando todo mundo se acomodou, não estava pagando ontem, eu digo, agora eu vou estudar. Aí eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa e disse, mamãe, eu vou sair do Alfredo Gugel, onde eu ganhava mais, presta atenção. Eu vou sair do Alfredo Gugel, que eu quero fazer faculdade. Eu já tinha feito um vestibular para assistente social. Sim. E não passei porque eu não tinha estudado. Aí fiquei morta. E usou, pô, você não era para ter feito, você tinha que fazer medicina. Minha Nossa Senhora. Aí eu cheguei. Mamãe, vou sair do Alfredo para fazer um cursinho para estudar. Aí mamãe, pelo amor de Deus, e como vai ser, que é a conta da mercearia, aquele coisa de gente pobre, né? Aí eu disse, mãe, os meninos já estão crescendo, já está todo mundo começando a trabalhar. Essa eu já trabalhava no comércio, essa outra também fez o curso de auxiliar de enfermagem, já estava tudo melhorando. Os meninos já estão crescendo, outros vendiam din-din, mamãe costura. Estudava para vender roupa, eu disse, tem que se virar, mamãe, mas eu vou estudar. Aí em julho do ano que eu entrei na faculdade, eu saí do Valfredo. Aí uma crise horrível, mas eu vou estudar. Tive um grande amigo que pagou meu cursinho. Devo muito a esse colega, você vai ver aqui. Muito bom. Pagou, ele com medo que eu não fosse, pagou o ano inteiro. Lá no Ferro Cardoso, aqui pertinho. Pagou as apostilhas, disse, só não estuda se não quiser. Aí eu fiquei com vergonha, tem que estudar, né? Estudar. E passei. Primeiro vestibular para medicina eu passei. E passei bem. Estudando e trabalhando, eu não saí da universidade. Mas meu esquema era o seguinte, eu digo que você só vence se você quiser. Meu esquema é o seguinte, eu trabalhava lá de 6 às 12, chegava em casa 1 hora e pouco, que era ontem, né, que eu vim. Almoçava, descansava até umas 15 horas, estudava até 6, diariamente eu me sentava, me trancava no quarto. Às 6 horas eu me arrumava e vinha para o Ferro Cardoso. Entendeu? Todos os dias. Aí, final de semana, eu ainda dava plantão, como auxiliar de enfermagem, mas eu levava meu livrinho. Onde eu ia. Disciplina, então. Disciplina. Aí passei. Quando passei, eu digo, e agora? Como é que eu vou estudar e trabalhar? Ainda ajudar o povo, que continuava precisando, né? Meu pai não mudou de profissão. Pelo contrário, quando foi ficando mais velho, foi adoecendo,
parou de trabalhar. Mas uma curiosidade, doutora Maria, aí seu pai já tinha concordado com a casa, seu pai já tinha concordado com o que você fazia? Já tinha se mudado. Não tinha, já estava tudo certo. Ele ficou com a raiva de mim um bocado de tempo, mas ele viu que eu assumi. Eu me lasquei todinho, desculpa esse pra você, mas eu assumi. Eu não sobrava dinheiro para tomar um sorvete, mas eu paguei o aluguel. Até que meu irmão, o mais velho, foi indo embora para São Paulo e mandou um dinheiro para comprar um terreno. Aí nós compramos um terreno na casa que a gente morou 40 anos até ele falecer. Compramos e todo mundo já estava trabalhando e a gente ajudou a construir. Todo mundo ajudou de uma forma ou de outra. Ele mesmo era um pedreiro, né? Sim, exatamente. Botava os meninos tudinho como serventes. Teve um problema que uma vez chegou um fiscal da prefeitura, não sabia que eles eram filhos de papai, né? Que era menino demais. Aí o cara chegou e disse, o senhor vai ser multado, o senhor está serviço escravo, criança, não sei o que, trabalhando, um carregava cimento, outro tijolo, outro telho. Aí o papai disse, meu filho, é o seguinte, se eu não fizer isso, são meus filhos, se eu não fizer isso, eles não vão ter onde morar. E eu estou construindo para eles, não é para mim não, porque eu vou sair e eles vão ficar por aí. Então o senhor pode me multar, mas tudo isso são meus filhos. Mas a essa altura, um já estudava engenharia, o outro já estudava física, outro já fazia matemática, não era tu? O outro fazia ciências contábeis, já entrava, já estava na universidade, né? Adolescente ainda, mas já tudo trabalhando. Aí ele disse, ó, esse aqui estuda engenharia, isso aqui... O guarda saiu. Entendeu também a situação. O fiscal saiu calado, não disse mais nada. Então, assim, foi assim a nossa luta. Aí daí a gente foi, quando ele terminou de construir, a gente inaugurou a casa na maior festa do mundo e fomos todos morar lá, graças a Deus. Que maravilha. Aí foi um tempo que eu já estava me formando, já fui criando muitos problemas para mim mesmo. Vamos falar sobre isso, né? Isso é mais complicado. E fui me libertando, assim, eles também, tudo. Lá em casa a gente tinha uma grande vantagem, sempre fomos muito unidos. Sim, eu já percebi isso. Porque meu pai, apesar de viver fora, era de ser um homem meio, não era nem grosseiro, que eu não posso chamar uma pessoa que não estudou, 97, morreu com 97 anos, rústico. Mas ele sempre estimulou a gente a estudar. E eu com meus botões morria de rir, porque ele se eu arranjasse, eu com 15 anos arranjei um namorado. Ele tinha um ciúme da gente de doer. Aí chegou, acaba esse namorado, senão não vai parar de estudar. Aí eu ficava pensando, parece que ele está pagando um colégio particular para mim. Eu me lascando, andando a pé, vou tirar da escola, vai cozinhar para os peões. Eu tenho pavor de cozinhar até hoje. Eu digo, diabo é quem vai para cozinhar para ninguém? Eu estudava para morrer. Mas não cozinhava. Para não cozinhar. Mas era assim. Se engravidar, eu não sabia nem o que era gravidez com 15 anos. Juro a você, não é mentira não. Mas é uma preocupação de pai, a gente que vem do interior é toda bestalhada. Se engravidar, vai expulsa de casa. Minha Nossa Senhora, o que é engravidar? Aí quando eu tive meu primeiro namorado, o cara me deu um cheiro aqui, eu quase desmaio. Eu digo, pronto, vou ficar grávida, porque eu achava... Sem mentira nenhuma. Em Caicó, a gente não... Quem não podia assistir o filme, a gente ia pra frente do cinema. Quem é de Caicó sabe disso. A gente ia pra frente do cinema, ver os cartazes, encontrar os amigos. Então eu ia encontrar com um paquerinha, que eu chego a doer meus cotovelos de passar o dia esperando ele passar. Mas ele nem sabia que eu tinha essa paixãozinha, né? Quando, nesse dia o cara me viu e se aproximou de mim e me deu um... Menino, eu arrastei assim, não caí porque ele segurou. Eu digo, pronto, vou ficar grávida. Então, tudo bem, eu tinha um pavor, todo mundo de ser expulsa de casa, e eu digo, vou ficar grávida. Eu acho que os pais deviam, tanto antigamente quanto hoje, deviam se preocupar mais em falar sobre esse assunto. Sim. É difícil. Educação sexual, principalmente né? Meu pai, coitado, que não tinha. Minha mãe morria de medo de abrir a boca. E ele, minha mãe, eu vou te contar, se existisse céu, aquela mulher está bem longe lá, bem lá no alto. Ô criatura boa, viu? Vamos falar mais dela. Deixa eu ler aqui, já tem gente comentando aqui. José Delfino, dando boa tarde, boa noite. Olá, Delfino. Não, Delfino tá aí não. Não, mas ele tá no Facebook. Certo. Deve estar vendo, mas a gente já convidou o Delfino para assistir aqui em loco, né, Delfino? Delfino é ótimo. Grande abraço. Lucas Henrique Costa de Araújo, massa. Meu Olha aí, valeu, Lucas. Filho dele. Mas tá aqui ou tá no Facebook? É filho dele. Não,
O Tá menino assistindo no Facebook, é da Petrobras, né? Tá em casa esse dia, né? Valeu, Edna Medeiros. Ana, você é demais. Que Minha Deus lhe cunhada. abençoe. Uma das minhas cunhadas. Que maravilha, valeu, Edna. Essa é ex-cunhada, mas ela disse que é minha ainda, tudo bem. É ex-cunhada, mas continua cunhada, né? De coração. Eles estão lá na minha casa da praia, foram assistir É? lá. Que maravilha. Pediram emprestado. Mardia Kaline, que acho que estava por aqui. Ah, tá aqui. Tudo bom, querida? Obrigado. Muito bom. Viva. Valeu, querida. É Basto ou é Bosco? Basto. Márcio, é isso. Desculpe, Basto Araújo. Como surgiu a ideia de vir ao Bardalos participar desse papo? Opa. Eu fui convidada. Foi convidada? Isso. Eu não sabia Foi nem sugestão do doutor Geraldo Ferreira, presidente do Cimed, velho amigo meu aqui. Eu tô ficando velha, mas não burra, né? Quando o doutor Geraldo contou a história, eu disse, Eu tem ofereci que ser. os livros Geraldo, que eu tinha visto Iaperi, né? A história. Aí eu disse, vou oferecer os livros Geraldo. Geraldo comprou logo 10, eu pronto. Aí daqui um dia ele disse, você tem coragem de ir? Eu digo, tenho. Uma pessoa que teve coragem de viver até hoje. Não tem coragem de falar um negócio assim. Da primeira entrevista. A primeira entrevista. Viver com tantas dificuldades e sobreviver, acho que não tem que ter vergonha de mais nada. Exatamente. Vamos continuar. Aí a senhora passou, se formou. Como é que foi a vida depois de formada? Que a senhora viu, agora eu sou médica, formada. Como é que foi a partir daí? Aí começou outra dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu arranjei um namorado, uma coisa meio assim, futuro. Já tinha sido meu namorado na juventude, voltamos. Mas é o do beijo em Caicó? Não, Não, né? não, esse é outro. Por sinal, o mesmo nome do outro. Nossa. Porque uma cartomante já tive dito uma vez, você vai casar com o primeiro marido. Aí o primeiro era Francisco de Assis Medeiros, ele era Francisco de Assis Medeiros e eu tive outro Francisco de Assis Medeiros. Então eu acho que era com o nome. Tem algum Francisco de Assis aqui no bar? Tem algum? Chega. Se tiver, retire-se. Esse foi um namoro quando eu cheguei em Natal, no Padre Miguelinho, a gente se conheceu lá, tudinho. Depois ele foi embora para Curitiba, voltou, eu já fazia faculdade. Sim. E a gente teve um rolo e não casamos, eu não quis casar, porque tinha outros entraves aí. Aí tive um filho, engravidei. Eu tive meu primeiro filho no dia que eu colei grau. Nossa. Você já ouviu falar nessa história? A pessoa sair do campo de maternidade, ou fui eu. Muito bom. Aí comecei com dificuldade, com um filho novo, não era funcionária, eu era funcionário de nível médio da universidade, eu não era contratado como médico, ganhava ainda pouco. Quando o menino nasceu, com pouco tempo, eu soube que desde a gravidez o homem já me traía, entendeu? Aí foi um tronchura só. Aí eu fiquei os meus 3 meses de gravidez, ou de licença maternidade, cuidando do menino, aumentando. Cada coisa no seu momento. E a gente separou antes do menino completar 3 meses. Porque eu já tinha dito a ele que se as coisas não mudassem, eu não ia ficar com ele por causa do filho. Porque eu acho que filho não é para obrigar ninguém a ser infeliz. Filho é para fazer a pessoa feliz. Exatamente. O filho não é para ninguém sofrer porque teve um filho. É para ter... Eu adorar meu filho, como adoro ainda hoje. Porque eu ia ficar com um relacionamento que não estava dando certo. Então eu achei muito ovado, mas tudo bem. Hoje até agradeço. Porque eu por aí já vi que não dava certo comigo, né? Deixei pra lá. E a gente hoje não é amigo, porque eu acho que não dá pra ser amigo de uma pessoa dessa. Mas eu tenho um relacionamento muito bom com a família dele, nunca afastei meu filho do convívio. É tanto que uma tia dele já mandou uma mensagem, essa Edna Medeiros. Ah, sim. Ah, é? Sim, sim. Tia do meu filho. Então estão na minha casa de praia, pedi para comemorar um casal. O irmão desse cara aí me pediu para comemorar 40 anos de casado amanhã na minha casa. Eu disse, uma pessoa que dá valor a casamento igual a mim, empresta a casa para o outro comemorar 40 anos. Eu emprestei, eu disse, lá. E amanhã ainda vou lá comemorar uma cerveja de graça. Né? Então, assim, aí foi difícil. Como eu não era funcionária de nível superior, nem podia sair para fazer uma residência, porque eu não tinha dinheiro para me bancar. Sim. Tinha um menino novo no braço, que estava já sem pai, né? Sim. E a universidade não ia me liberar sem vencimentos. Então eu não tinha nem... Eu sou muito pé no chão, eu nem cogitei. Aí graças a Deus, sempre onde tinha um ótimo relacionamento, eu fui na direção do hospital, pedi para me afastar de enfermagem para fazer um estágio em anestesia, que era o que eu queria, né? Isso. E me liberaram.
Aí peguei meu horário que eu daria, fiquei dando dentro do centro cirúrgico, praticando anestesia, aprendendo com os anestesistas mais antigos. E graças a Deus, nunca saí de Natal fazer residência. Sabia, Geraldo? Não podia. Com tanta confusão, não podia. Eu aprendi na universidade. Aí, doutor Bulhões, eu era instrumentador durante o curso médico, eu instrumentava neurocirurgia, para o doutor Luiz Gonzaga Bulhões, Luciano Araújo. E o doutor Bulhões foi diretor do Saulo. Primeiro era o doutor Ayrton Vanderlei, quando me formei, depois o doutor Bulhões. O doutor Bulhões me botou para trabalhar à noite, enquanto eu estava na faculdade, para poder estudar durante o dia. Quando eu terminei o doutor Bulhões, me arranje um emprego, porque aqui eu ganho como auxiliar de enfermagem e tem um menino que eu sou muito chique, nunca pedi nem pensão, até hoje, fez pouco. Nem para um pai de um, nem para o pai de outro, são dois. Aí eu cheguei e disse, doutor Bulhões, me arranja um emprego. Aí ele estava diretor do Malfredo do Gel na época. Ele disse, Ana, pratique mais. É muito sensato ele. Pratique e estude mais. Você ainda é muito nova, muito verde. Sim. E o Valfredo é um hospital muito pesado. Você não tem condição de trabalhar ainda. Tudo bem, aí eu fiquei praticando, estudando, ajudando a um, ajudando a outro. Quando os colegas precisavam de ajuda, eu estava de lado. Alguns me repassavam que ganhavam e eu fui sobrevivendo. No Recife aí, não vou contar não, que é uma história. Teve um colega anestesista que eu me envolvi, que é o pai do meu segundo filho. Sim. Não vou citar nome não, nem quero comentar. Sim. Não quero comentar não, porque ele era casado, continuou casado, a mulher está viva, eu não quero confusão para o meu lado. Mas ele me ajudou muito, foi um cara assim, Geraldo conhece bem a história e a criatura. Foi uma das pessoas, apesar de depois teve meu filho, a gente se separou, porque foi muito rolo, mas foi uma das pessoas que mais me ajudou na vida profissional. Você deve conhecer, que ele é muito conhecido. Doutor, uma curiosidade para a gente dar linha à história. Por que escolher a anestesiologia? Por que ser anestesista e não outras especialidades? Porque como eu já vivia dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, eu sempre trabalhei em centro cirúrgico. Sim. Há 10 anos, então eu me identificava. E graças a Deus, eu acho que eu fui uma boa profissional. Porque hoje eu já sou aposentado, graças a Deus. Já fiz essa minha parte. Mas eu trabalhei 40 anos como anestesista e 12 em enfermagem. Que eu fiz o curso já trabalhando. Então são 52 anos ao todo. Nossa. De hospital, né? De hospital. Mas o bom é que quando eu disse que ia me aposentar, ainda teve gente que disse, mulher, você ainda tem muito gás. Eu disse, para viver, criatura. Para viver. Pelo amor de Deus, né? 52 anos dentro de um centro cirúrgico, de noite. Trabalhei no hospital como anestesista, eu não sei se eu vou me adiantar, na Zona Norte, no Santa Catarina, fui uma das pioneiras da fundação naquele hospital. Eu ia perguntar isso, como é que foi essa experiência? Era tão bonito o hospital, tão lindo, fazia gosto. Era uma casinha de boneco. E eu adorava aquilo ali, parecia minha casa. Mas não tinha muito movimento. Mas aí a gente gostava, a gente fazia festa depois, saía para comer. Nós botamos, tinha um grupo lá de obstetra que a gente chamava os pacientes de ginga média. Que o povo da Ridinha ia para lá e levava ginga para a gente. Então nós tínhamos que ainda hoje são muitos amigos. Era um grupo bom de meninas que estavam iniciando, grandes obstetras. E o hospital, a gente tem muita história lá e essa história que você disse eu posso escutar. Mas já passou. A gente foi comemorar uma vez um final de ano, um Natal, na casa de uma pessoa lá na Ridinha. E na ida a gente passou lá no Quintal 2 e pegamos 2 grades de cerveja. Grade grande, né? Por falar em cerveja, a senhora quer beber alguma coisa? Traga, agora traga. Cerveja? Já relaxei. Ricardo, por favor. Aí passamos para volta. Na volta fomos entregar o gradeado, né? Sim. Já todo. Eu e mais 3 amigos. E um dirigindo que não tinha bebido. E a gente pegou. Tá o Quintal 2 já vai parando uma festa para a noite, para final de ano. E Quintal 2 era animado. A gente pegou o microfone, cada um cantava uma música. E aí uma que estava melhor, que não estava em bebida, gritava: pelo amor de Deus! Que na época só era mal fumado, como disse, né? A dificuldade, não tinha tudo, a gente trabalhava realmente improvisando, não tem coisa que eu acho que ainda hoje, tá? Mas melhorou. E aí uma Giseuda, uma grande amiga obstetra, Giseuda fazia.
Esta é uma homenagem das médicas de Santa Catarina ao povo da Zona Norte. Aí, Négida fazia, gente, pelo amor de Deus, o Salco todo dia tá malfamado, tá indo na televisão, vocês ainda vão fazer a homenagem e bêbados. Depois que a gente tem bebido o dia todo, entendeu? Nossa. A gente ainda hoje, quando a gente se encontra, a gente ri com essa história. E Négida buzinava o carro, e ninguém saía do palco. Umas cantavam, outras dançavam. Aí vocês nunca mais me botam dessa fria de vir pra cá pra homenagear um hospital que realmente todo dia sai na televisão. Falta isso, falta aquilo. A gente transferia demais porque não tinha tudo, entendeu? Ah, você vai ver aqui, não vou falar muito não, porque vai estar escrito aí. A gente vai falar do livro também. Aí, Sim, pode continuar, desculpa. Não, tem um monte de comentário aqui. Nossa, vamos lá. A Edna Medeiros. De novo, minha ex-querida cunhada. Ex-cunhada que é cunhada, né, de coração. Ana, você está saindo muito bem, está tranquila, é uma conversa maravilhosa. Olha aí. Que bom, continua conferindo aqui. Sueli Pontes, Ana Maria, livre, leve e solta. Grande anestesista, Sueli. Oh, que maravilha. Ela chegou um dia pra mim e disse, Ana, Sueli é pernambucana, pessoa maravilhosa. Encontrei com ela um dia desse no carnaval lá nas pedras, não foi? Meu irmão, eu não conhecia, ela falava que eu não conhecia ela mascarada. Aí depois ela me perguntou, ô Ana, você alguma vez se preocupou com o que o povo pensava sobre você? Eu digo, não, porque sempre quem pagou minhas contas fui eu. Por que eu vou me preocupar com o que o povo pensa? Não é não. Até hoje eu continuo pagando. E eu acho que todo dia eu vou pagar e não vou me preocupar com o que alguém pensa a meu respeito. Eu sempre fui muito consciente, madura, responsável. Eu nunca fui uma pessoa irresponsável. Eu nem sei o que é isso. Eu estou sendo agora, depois de velho. Porque eu decidi que eu vou ser irresponsável. Não tenho mais compromisso com ninguém, meus filhos estão criados, acabou. E hoje eu confesso a você que esse livro me libertou muito. Ah, é? A gente estava conversando isso aqui Me em libertou off. muito, que eu botei pra fora muita coisa guardada. A gente vai chegar no livro. Pronto, pois fácil não. Deixa eu ler, muita gente comentando, viu? Margarete Fernandes. Figuraça, é uma mulher de fibra. Grande amiga, pediatra. Valeu, Margarete. A pediatra do meu neto. Clébia Viviane, muitos risos, só você, Ana. Isso aí faz parte de um grupo de mulheres que a gente participa. Por sinal, ontem até tomamos um café juntos. E eu arrumando essa história e elas venham pra gente comentar. Então, assim, é um grupo só de mulheres. Clube de mulheres, é umas 6 ou 7 Mas mulheres. a Clébia estava lá no Quintal 2? Ela fazia parte dessa turma? Não, ela foi funcionária do INSS. Tá. É outra turma. É um grupo diverso, são várias pessoas. Agora é Edna Trindade. Sou fã dessa doutora. Edna, esposa de Márcio. Valeu, Edna. E a Margarete Fernandes de novo. Profissional competente, pessoa do bem, daquelas que fazem bem a qualquer pessoa que está por perto. Graças a Deus. Eu acredito que sempre foi assim. Que maravilha. Leide Câmara, olha aí, Leide Câmara. Uma das maiores pesquisadoras de música do Rio Grande do Norte, da Academia Norte Rio Grande das Letras. Boa tarde, Leide. E a Clébia Viviane de novo, sucesso, amiga. És merecedora disso tudo demais. Valeu. Valério Neto. Sobrinho. Oba, valeu, Valério. Filho de Rosa. Entrevista muito boa e divertida. Abraços de Valério e Mila. Valeu. Fátima Santos, estou amando a entrevista. Glória, opa, olha aí. Obrigado, Ricardo. Santa Catarina. Dei muito plantão com ela. Que maravilha. Gosta de queijo de coalho? São famosos queijo de coalho do Bardalos. Eu tenho um problema, eu gosto de quase tudo. Pô, isso não é problema. Isso é solução. Deixa eu ver agora. Glória? Minha irmã. Tá. Pronto. Uma pergunta aqui. O que deixou como reflexão você ter trabalhado no Hospital da Liga contra o Câncer? Ixi, ótima pergunta. Vamos falar. Que esse tema é ótimo porque é necessário. Rapaz. Como é que foi essa experiência? Eu trabalhei 10 anos ali nas clínicas. 10 anos? Depois vim para a Policlínica, quando eles compraram a Policlínica, eu saí, meu último trabalho foi na Policlínica do Alecrim. Apesar de toda a experiência que eu já tinha de pronto-socorro, de Onofre Lopes, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Em termos de aprender a ser humilde. Nossa, a gente vê tanto sofrimento, tanta gente jovem com problemas, tumor disso, tumor daquilo. Você ou
Eu acho que foi o maior amadurecimento que eu tive na minha vida, foi na Liga. Foi na Liga. E eu devo muito àquele povo, eu aprendi muito lá também. Também eu andei Natal todo, né? Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu rodei esses hospitais tudinho, não tem Mas problema. aqui na Liga a dinâmica é outra, A né? dinâmica é Da outra. relação médico-paciente. Relação médico-médico, médico-paciente é muito boa. São pessoas muito sofridas, os pacientes, mas eles têm uma confiança tão grande. Obrigado, Ricardo. Eles têm uma confiança tão grande na gente, eles são tão... Eles sabem que vão ser bem recebidos ali. É impressionante. É uma coisa... Eu trabalhei... Eu já não tinha entrado na Liga, desde que eu me formei, me convidavam para lá. Sim. Porque eu tinha filho pequeno, tinha problema de escola, levar, trazer. E lá você entra e só sai de noite. Não tem esse negócio de você, meio-dia, vai almoçar em casa. Eu entrava 7 da manhã, saía às vezes 10 horas da noite. Nessa época eu já tinha me aposentado da universidade, estava mais disponível. Santa Catarina era plantão, eu pegava muito no final de semana, até para ficar um pouco com os meninos durante a semana. Mas era assim, entrar, a chefe de lá na época, a doutora Salete Amorim, muito minha amiga, vivia me contando, Ana, venha pra cá. Modéstia à parte, eu sou muito humana. Eu acho que ela é isso que ela via. Ela via em mim, porque lá se você não for humano, você não aguenta não. Não aguenta. Não aguenta. Nós temos excelentes profissionais lá. E todos. Aliás, onde eu andei, eu considero que... Mas a Liga é referência, né? Realmente a Liga Mas onde eu andei, eu acho que a gente tem bons profissionais. Santa Catarina... O Onofre Lopes. Onofre Lopes. Santa Catarina é uma escola de obstetrícia, que pouca gente sabe. Muitos obstetras bons, muitos pediatras, sabe? O TI neonatal eu considero uma das melhores, talvez a melhor do estado, fora a maternidade Januário Seco, não tem nem dúvida. Mas é muito boa, profissionais muito qualificados. Ali para mim era como um grupo de irmãos. A gente sofria tanto junto para resolver as coisas, que a gente acabava sendo irmão. Até hoje, essa Margarete que falou e outras, a gente é como se fosse irmão quando se encontra. Porque a gente sofreu muito junto. E eu tinha um amor por aquilo ali, que eu vou ser sincero, eu só me aposentei porque não aguentava mais a carga de serviço público. E eu fui chefe 20 anos para completar chefe de serviço. Aí duplica a responsabilidade. Eu acho que eu nasci para ser abestalhado. Pessoa ser chefe de um serviço público, 20 anos. Não é todo mundo que aguenta isso não, viu? É muita responsabilidade. Aí eu vou contar só um detalhe. Eu fui, uma vez chegou Ricardo Wolfram, grande anestesista. A Ricardo chegou, Ana, nós estamos querendo formar uma chapa da SAERN, que é a Sociedade de Anestesia, só de mulheres. E as meninas indicaram você para ser candidata a presidente. Eu digo, mas por que eu? Não, porque a gente observou que você trabalha não sei quanto tempo lá e não tem nenhum inimigo. Eu digo, mas não é porque me faltou oportunidade, não. Não tem porque eu não sou de briga. Mas que teve, motivo teve. Não porque o colega era mau, porque as dificuldades eram tantas. Que às vezes você tem que engrossar o talo para poder a pessoa entender que tem que fazer aquilo, fazer. E chefiar é difícil, né, muito doutora? Difícil. Chefiar não é fácil, não. Quem me disse isso uma vez foi o doutor Ayrton Vanderlei, que eu adoro, inclusive operou meu pai. Ele disse a mim, a coisa mais difícil que eu achei até hoje foi administrar médicos. Já pensou, cara? Isso serve, o auxiliar de limpeza, a enfermagem é mais fácil, mas médico, porque diz que médico tem muito direito. Eu digo, até hoje eu procuro. Você tem, Geraldo, esse direito? Até hoje eu estou procurando o direito de médico. Eu só vejo médico lascado, trabalhando feito besta. Eu fui um dos motivos que eu me aposentei, porque eu não aguentava mais serviço público. Então eu saí do Santa Catarina, já tinha saído da universidade e fiquei na Liga. Trabalhei também em hospitais privados. Mas a minha referência sempre foi serviço público. Serviço público. Eu gostava de trabalhar para o SUS. Você acredita? Acredito. Vou dizer por quê. Porque eu recebi até uma encomenda em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. Porque eu acho que as pessoas pobres, quando você trata, cuida delas, elas lhe valorizam mais do que o que tem dinheiro. Elas acham que é um favor que você está fazendo quando é uma obrigação. É uma obrigação, né? Entendeu? É obrigação tratar bem todas as pessoas. Só que a pessoa demais, não vou dizer que são todos, né?
pessoa de mais enriquecimento, é mais exigente, às vezes é mais grosseiro. Acha que já que tá pagando, Qualquer né? falhazinha, eles podem lhe dar uma cortada. Não, e o serviço público, se você tratar bem, esse povo lhe deve o resto da vida. Ainda hoje eu recebo presente em homenagem de pessoas que eu atendi há não sei quantos anos na Zona A Norte. senhora já atendeu quantas pessoas? Procedimento? Você tem um número? Não tenho nem ideia. Em Santa, 2.000. Santa Catarina tinha dia que eu fazia 15 anestesias só para cesariana, Por dia. por dia. E só no plantão, porque lá por muito tempo ele ficou sozinho. Começamos a brigar, uma das pautas minhas foi brigar para a cooperativa de anestesia para lá, porque não tinha profissional. O povo se aposentava e não tinha concurso, quando tinha o povo assumia, depois saía, porque o salário era baixo. E a gente ficou, teve um período que nós tínhamos 7 anestesistas para funcionar o hospital a semana inteira, 24 horas. Nossa. Era muito. Eu cheguei a dar 16 plantões a mais do que eu teria que dar. No Santa Catarina. Sim, porque como chefe faltava gente, eu botava, tirava. Meus meninos até diziam, mãe, volta com a... Meus filhos não quiseram ser médicos. Ele disse que o mais velho é advogado, trabalha no Pará, é defensor público lá. Ele disse, Deus me livre numa profissão que a pessoa sai num dia, chega 2 dias depois. E é verdade. Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que brigar para melhorar. Sim. Essa sobrecarga é muito pesado. E plantonista em serviço público é pesado, né, doutora Não é? Ana? Bota pesado nisso. Eu já fiz matérias com A gente isso, já ouvi nunca depoimentos. sabe. Obrigado. Nossa, já. A gente nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Você tá ali boazinho, de repente chega um baleado, um esfaqueado, não sei o quê. Ainda tem as mulheres do chute para você atender. É muita coisa. Muita coisa. E haja comentários aqui. Rosa, irmã. Ana, para acalorar mais sua entrevista, fala de quando Valério nasceu. Que você fez aquele comentário, lembra? Mulher, tu quer que eu diga mesmo? Eita. Pois é, vamos lá. Valério, meu sobrinho nasceu bem moreno, que a gente é o mais moreno da família, né? Até hoje a gente não sabe quem pintou ele, que ele é o mais escuro. Na maternidade do Januário 5, depois de um dia todo de trabalho de parto, lá vai, o doutor Renan fez o parto dele, o menino nasceu com 4,5 kg, bem negão assim mesmo, sabe? Que ainda hoje a gente ri com isso. Aí o marido dela estava na recepção da maternidade, eu saí correndo. Nasceu, menino, escunhou roxo. Escunhou roxo. Todo mundo é recepção. Na recepção. Do jeito que eu saí da sala de parto, eu corri pra dar a notícia. Nossa. E ainda hoje o menino é grandão. Não sei se continua roxo, eu sei que ele é grandão. E aqui, Edival, irmão. Acho que o trabalho conserva essa garota. Pois desde que a conheço, que minha irmã tem a mesma cara. Olha que Ô, mas tu bacana. tá mentindo, viu? Registro de irmão. Quer me agradar, diga, mas eu faz tempo que eu mudei aquela carinha que eu tenho. Mas tudo bem, eu estando vivo, eu já tô satisfeito. Doutora Ana, a produção me disse agora que a gente já tá com 50 minutos. Pra mim não tinha passado nem 20, Eu mas também. 50, mas a gente vai continuar conversando. Serve que continue aqui os Nossa, para tem no comentário. muito comentário. A partir daqui. De Margarete. Mas tem Maria, como eu muito. tô ficando Nossa. interessante. É muito comentário aqui. Margarete Fernandes. Não, pessoas do bem, eu já falei. Marilac Pedrosa. Mulher, tu tá bebendo cerveja? Ou entrevista animada? É, conversa de botequim, Essa né? é a criatura que está comemorando 40 anos de casado e vai comemorar lá em Cibaúna. A Marilac, né? É. Oh, se me convidar, eu vou, viu? Estão lá assistindo. Se me convidar, eu vou. Vamos brindar? Vamos. Vamos. A sua entrevista aqui. Nós. Márcio Franco. Márcio Franco tá aqui. Diga meu nome. Haha, tô por aqui. Tá ali, Márcio. Valeu, Márcio. Cláudia Cristiane, muito bom. Valeu, Minha Cláudia. sobrinha. Sua sobrinha, que legal. Minha filha dele também. Opa, que bom. Valeu, Cláudia. Filho do que disse que eu sou bonito e tô com a mesma cara. Tá me enganando ele. Não, tá não. Marilac Pedrosa, muito boa entrevista. Já ri muito com suas histórias. Tá todo mundo aqui rindo também, tá muito boa. E a Márdia, que tá aqui, Márdia Kaline. Qual o momento mais difícil que você encarou em sua profissão? Boa pergunta. Vários momentos. Quer citar algum? A gente na vida de médico sofre muito, passa muito perrengue, muitas dificuldades, mas o mais difícil que eu tive
Fui fazer uma anestesia para ela, para a Glória, minha irmã. Lá na Roçal da Polícia, eu não trabalhava lá, mas a menina apressou o trabalho de parto. Eu tinha falado com o doutor Ivaldo, que memória já faleceu. Sim. Para fazer a anestesia dela, que eu não gostava de fazer anestesia em parente. Eu já ia E eu perguntar acho que isso. não deve. Aí procurei Ivaldo, não achei, procurei a Helena, que também trabalhava lá, não achei, e chegar. Aí eu fui fazer uma hackzinha para tirar a menina. Sim. Quando eu fiz, ela teve o que a gente chama hack total, subiu para a cabeça. Um hospital que eu nunca tinha trabalhado. A minha sorte é que eu tinha preparado todo o material, que eu sempre fiz isso em qualquer lugar. Aí o material para necessidade de uma intubação, para precisar subir a pressão, vasopressor, não sei o que, estava tudo aqui. Quando eu olhei, a menina, nem terminei, ela caiu. Porra, matei minha irmã, eu fiquei doido. Aí deitei. E o pior, Geraldo, uma coisa que não posso nem contar, o carro de anestesia estava desmontado. Porque eu fiz isso na sala de parto para fazer essa autogectomia em seguida. Aí quando ela fez a hack total, a gente teve que sair correndo. Eu intubei, porque eu estava com material de intubação, e saí, não tinha um ambu na mão. Nunca pensei. Eu saí ventilando assim na boca. Ainda bem que era minha irmã, não deu para me contaminar nada. Mas se não fosse, eu teria feito também. Aí eu cheguei lá, quando eu olho, cadê os latex para montar o carro? Me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê... Menina, graças a Deus, quando eu me esperei, tinham tirado a menina, tive um pediatra, Alexandre, que é até irmã de Carmen, que hoje é freira. Alexandre veio, atendeu a menina, desse tamanho, bem pequenininha, mas graças a Deus saiu bem. E ela foi melhorando, a pupila desse tamanho, tomara que melhore. Melhorando, fiquei ventilando, consegui montar o carro, ia ventilando, ela acordou, vomitou muito. Aí pior, o marido era policial, sargento, e ele não estava, ele tinha ficado em casa com as outras crianças, que era a terceira filha dele. Quando eu olho, o homem entra na sala, puf, ligaram para ele, ei, sua mulher está muito grave. Nossa, E se eu não tivesse ali perto, ela teria morrido mesmo, mas graças a Deus saiu. Eu fiquei, pense numa... Eu já tinha tido um negócio desse, mas como não é parente, você não se estressa tanto. Quando eu vi uma irmã... Nossa. Momento tenso, né? Aí melhorou, arranjei vaga de UTI, mas antes de precisar ir, ela acordou completamente. E hoje tá aqui assistindo o programa. E meu cunhado com um olho desse tamanho, dizia assim, o que aconteceu com minha mulher? Eu digo, não, tenha calma. Quem me chamou, ele disse que os colegas viram quando eu passei com ela no corredor, puf, ligaram pro homem. Nossa. Aí melhorou, mas eu acabei meu dia. Eu tinha um churrasco para ir nesse dia, aniversário de outra sobrinha, que é filha dele. Quem disse que eu tenho mais coragem de ir? Me deu um sono que eu dormi. Tem mais falei. Aí tem um monte. Me deu um sono que eu dormi a tarde todinha depois. Sabe aquele negócio assim, parece que a adrenalina gastou todinha naquela hora? Então, pra mim, na minha profissão, foi o pior momento que eu tive. Primeiro, que era um parente. Segundo, num hospital que não era minha rotina. Eu nunca tinha trabalhado. Nossa. Entendeu? E deu certo, graças a Deus. Mas tive muitos outros. Se eu for contar, eu escrevi mais uns 10 livros. E a gente vai falar do livro. José Erivan, boa noite, Cefas. Boa noite, Erivan. Que bom ter você aqui. Anderson Araújo Medeiros. Meu filho. Que bacana. Mora lá no Pará, tá em Castanhal. Que bacana. Cefas, parabéns por ter convidado essa mulher guerreira, cheia de histórias de luta e conquista. Estou aqui no Pará acompanhando. Beijos pra minha querida mãe. Que bacana. Valeu, Anderson. Obrigado, Anderson. Anne Beatriz Marques. Minha nora. Dona de um coração gigante, sempre pensando nos seus. Uma linda história de vida, mesmo com tanta dificuldade, nunca se vitimizou e foi à luta. Que bacana. Obrigada, cara. Maria de Fátima Araújo, minha irmã, você é maravilhosa. Essa que foi adotada por nós, por minha mãe como filha. Que bacana. E por nós como irmã. Que bacana. Hoje. Simone Lima está assistindo, valeu, Simone. Beijão, está aqui presente no Bardalos. Clemira Santos, profissional de muito preparo e de um coração gigante. Obstetra, amiga minha. Valeu, Clemira. Simone Lima, doutora Ana, amei o título do seu livro, vou ler com muito carinho. Valeu, Pode Simone. ler. Maria de Fátima Araújo, acho que é Mar Menino. Mar Menino, né? Mar Menino, tem mais não, pronto, lidas todas. E agora vamos falar do livro, né? A senhora com tantos e tantos anos de carreira, tantas histórias, decidiu escrever um livro, que é esse daqui,
Eu, as condições, as circunstâncias e as consequências. Livro ótimo, bem pesado, denso, né? O título é pesado. Como é que foi a história de escrever esse livro? Como é que foi o processo, doutor Ano? Rapaz, é complicado. Eu comecei a escrever esse livro desde menina. Com essas dificuldades todas de vida, eu ia anotando as coisas que eu achava interessante. E até o início do livro eu começo assim, mudando, e vinda para a capital do Rio Grande do Norte. De Caicó para a capital do Rio Grande do Norte, Natal. A gente em cima de um caminhão, né, os mais velhos, os menores na bulé do misto, né, que é o que a gente vinha. E a mamãe botou os colchões no caminhão, não tinha muito o que trazer, né? A gente ficou em cima, deitado nos caminhões, e eu já comecei a pensar. Eu acho que quando eu chegar em Natal, eu já fazia o 3º ano de ginasial, né? Chegar em Natal, eu vou começar um livro contando essas histórias. Aí eu comecei, sempre que eu tinha um tempinho, eu escrevia e ia guardando. Não foi agora. Tem gente que pensa que eu fiz agora. Não, eu fui juntando. Então tudo que aconteceu na minha vida, eu fui juntando. Aí quando eu não tinha tempo nem para ver, era tudo numa bolsa bem grande, esses papéis. Tudo à mão, tudo caneta e papel. Aí eu levava os plantões, quando o plantão estava calmo eu escrevia. Tanto é que o título, eu quero fazer uma homenagem aqui, foi dado por doutor Irã Diogo Fernandes, não sei se chegou a conhecer. De nome. Eu ainda auxiliar de enfermagem, mas já fazia faculdade. Entre uma cirurgia e outra eu estava escrevendo. Aí ele, isso aí, Aninha, eu digo, doutor Irã, é que eu gosto de escrever as coisas, quem sabe um dia até, para ninguém esquecer, disse até assim. Aí ele disse, como é o nome do livro? Aí eu disse, estou pensando em botar Viver é Lutar. Ele disse, bicho, muito fraco. Para a história, bota um negócio que é condizente com o que você está escrevendo, mulher. Aí me deu um papel, disse, escreva aí. Aí as condições, as circunstâncias e as consequências. Aí eu, professor, não é muito grande. Não, pelo que você está dizendo tem que ser grande. Então eu guardei esse papel nessa bolsinha. Quando foi agora que eu me aposentei, em 2021, resolvi que eu ia virar agente, né? Finalmente. Aí eu comecei a reler os papéis. Reler. Eu já tinha feito um curso de computação para poder aprender a digitar, porque eu não sabia. E comecei a ver o que valia a pena ficar, o que não valia. Porque se eu fosse deixar, acho que eram umas 400 páginas. Pelo tempo que eu escrevi, 50 E história teria, né? Para 400 teria. páginas. Mas eu peguei o essencial. Depois eu tinha perdido meus pais, tinha sofrido muito com a doença dos dois, já tinha saído de Santa Catarina, ainda estava na liga, aí fiz uma cartinha para o doutor Barreto me despedir. Que ele chegou para mim. Nossa, mas aconteceu alguma coisa? Eu digo, não, doutor, mas eu estou querendo viver. Porque eu não aguentava, a essa altura eu não aguentava mais no hospital. E eu sou tão intensa em tudo que eu faço, que eu não aguentaria fazer de conta que estava trabalhando. Sim. Ou eu estava ou não estava. Ou não estava. Então eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais a carga. E eu vou ser sincera, Geraldo. Esses novos carros de anestesia, a gente tem que estar em dia para trabalhar com eles. Eu não tinha mais saco para estar estudando aqui. Parece um boy. Aí mexe aqui, mexe acolá. Eu tinha medo de errar, de fazer besteira. E depois de velho, eu errar uma besteira dessa e perder um paciente, eu não precisava mais disso. Graças a Deus, não. Eu nunca fui ambiciosa. Eu nunca trabalhei pensando em enricar, nunca quis nada de ninguém. É tanto que eu tive 2 filhos, nunca pedi nem pensão, nem pai. E ele deve ser muito grato, né? Então, assim, eu nunca pedi nenhum dos dois. Deram o que quiseram, se não quiserem, não Cada um deram. age com sua consciência. O mais né? novo foi quem depois de adulto chegou e disse, não, eu quero minha pensão, a senhora não quer não, mas não quero. Aí ele quem pediu, eu não pedi. Aí já fazia faculdade, o pai ajudou. E pronto. Mas eu, pessoalmente, nunca pedi. Eu não quero ninguém pagando nada, porque eu acho que a pessoa tem que sentir essa obrigação. A consciência né, do homem. Não era eu que, eu quero tanto para meu filho, não. Eu não era menina quando eu engravidei, mas realmente eu não projetei nenhum filho. Eu não vou ser hipócrita e dizer, eu sonhei ser mãe. Não. Todos os dois vieram sem estar programados, eu não vou mentir não. Mas eu amei os dois e amo até hoje. Eu acho que filho é uma coisa que não tem nenhum sentimento no mundo maior do que o materno. Você pode ter inveja da sua mulher, porque ela ama mais os filhos do que você, ou é um tipo de amor diferente.
Mas o sentimento de mãe para filho não tem ninguém. E o que tá no Pará já pulou aqui, já mandou beijo. Já. Isso é uma pérola. Tenho 2 netos, filho dele. Oh, que maravilha. E a Glória tá pedindo aqui. Fale sobre o dia que você me levou para o centro espírita, Não, que estava muito cansada do trabalho da anestesia e dormiu. mulher, isso não é assunto pra cá. Lá vem história aqui. Quer contar? Não, ela andava com as dores de cabeça grande. Aí uma amiga minha chegou e disse, Ana, leva ela pra casa de caridade, não sei o que lá ali perto da Liga, do Secam. Sim. E eu nunca tinha entrado no centro espírita. Eu não tinha nem tempo nem de rezar direito, mas nem para centro espírita. Aí eu fui, não, Glorinha, vamos. Uma amiga minha disse que é bom. Quando eu tinha dado 2 plantões seguidos, assim. Nossa. Emendado. Aí, que não é nem para dizer isso, que é proibido. Mas eu já estou aposentado, Sim. ninguém vai mais me prender por isso não. Aí cheguei. Aí chegamos lá, eu estava tão cansada, e eles começaram a rezar. Eu acho linda o espiritismo, mas reza, Pai Nosso, Ave Maria, e mostra isso, e mostra. E eu com sono que eu estava, adormeci na cadeira, mas adormeci de roncar. E ela que estava doente ficou acordada, assistindo as coisas. Aí os cabas batiam em mim. E eu, quando No meio da oração. apagaram a luz para rezar, quando eu acordei, já tinha acendido a luz, estava todo mundo em cima de mim, e você está muito carregado, e haja me dar papel. E haja me dar papel para mim procurar não sei quem. Tava cansada, né, na verdade. Morta disso. E mandaram apagar a luz, porque eu quis para dormir. Aí eu disse, aí quando ela me dá papel, procure amanhã, fulano, procura amanhã, ciclano, eu trouxe muito papel assim. E ela fazia, mulher, eu que tava doente e tu aqui. Eu saí morrendo de rir, mas nunca mais voltei nesse canto. Que história ótima. Eu ia pra rezar, eu era morto de sono, numa cadeira. Pelo amor de Deus, a cadeira até é confortável. Depois de 2 plantões, né? Sim, aí o livro a gente... Eu já falei, né? E aí eu conto essas mesmas histórias, muitas delas, sobre minha mãe, que foi uma pessoa maravilhosa. Eu digo que se tudo que a gente conquistou foi porque mamãe era uma pessoa muito doce, muito religiosa. Que meu pai era osso duro de roer, viu? Você contou. A gente... Lá em casa, quando a gente ia achar o namorado, ele dizia, mande esse cara se apresentar. Coitado, um rapaz com 18 anos, ele queria que tivesse emprego. E os filhos dele nem todos tinham, mas ele queria que tivesse emprego, quem era pai, quem era mãe. A gente tremia quando pedia pro rapaz, traga a sua identidade. Ai, meu Deus. Aí, papai, filho de quem? Não sei o quê. Trabalha em quê? Como é que uma pessoa de 17, 18 anos vai ter emprego, certo? Coitado. Entendeu? Qual a sua intenção com minha filha? Eu digo, minha nossa. Isso foi tão complicado para mim que eu desde cedo fui muito independente psicologicamente. Sim. Se não era financeira, mas de cabeça sempre fui. Tanto que Sueli, que eu queria falar, ela perguntou assim, uma vez eu disse, Sueli, eu já nasci livre, e está escrito aqui também. Aí ela disse, eu tô bem. Ela se preocupou com alguma coisa que alguém dizia, eu digo, não, porque eu pago minhas contas desde que eu me entendo de gente. Mas vou me preocupar com alguém que pensa uma coisa que eu sei que eu não sou. Teve muitas histórias preconceituosas a meu respeito, exatamente porque desde muito jovem eu me libertei. Financeiramente, sexualmente talvez não, porque não encontrei as coisas. O negócio não foi bonitinho como eu pensava na minha cabeça. Mas eu acho que eu não tinha que dar satisfação a ninguém. Ninguém pagou uma luz minha até hoje. Eu ia ficar morrendo de medo do que o povo... E muito mais, que eu tinha minha consciência tranquila. Sim. Eu sempre fui muito tranquilo, nunca usei ninguém, nunca fiquei com ninguém por interesse, nunca cobrei nada de ninguém. Eu tinha muito sentimento pelas coisas que eu fazia. Eu acho que isso é importante. Não tenho mágoa. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Estou com meus filhos criados, todos tudo bem. Se não me deram pensão também, já sobreviveram. Já estão criados, já passou o tempo, né? Hoje eu vivo bem, graças a Deus, às custas do meu trabalho, que não foi fácil. Mas daí eu fui chefe 20 anos, nunca passei a perna de ninguém. Trabalhei em hospitais privados, fiz anestesia no ombro, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. Eu fui uma das pioneiras da cirurgia cardíaca com o Dr. Lagrec. Nossa, foi. Fiz mais de 5 anos aguentando o Dr. Lagrec, é um cara muito bom. Mas é exigente, é fácil. E eu fiz
precisei para cirurgia torácica, para o doutor Pedro Germano, doutor Melquisedeque, depois com o filho dele, Ilas. Sim. Doutor André Nunes, que faleceu ano passado, pessoa muito boa. E fiz. Não fui para fora estudar não, mas eu estudava muito em casa. Muito aqui na... Eu fui uma vez a Recife, veio numa sala das clínicas lá, assisti umas 3 cirurgias cardíacas junto com um anestesista lá, mas eu não podia ficar por muito tempo. E pronto. E vim-me embora. Aí aqui eu tenho que... Como eu disse no início, né? Pobre não sonha, pobre caminha. Caminha. Eu tinha que E caminhou bem. Caminhei. Doutora Ana, por mim eu ficava conversando aqui até 10 da noite, mas a gente já está com 1h10 e 15, 20. Vamos ter que encerrar o programa. Daqui a pouco o Bardalo vai abrir para um show. Daqui a pouco De quem teremos é o show? Ricardo Menezes e Clara Menezes, pai e filha, MPB. Daqui de Natal? Daqui de Natal, daqui a pouco, Não conheço. no Bardalos. Lembrando que amanhã tem o projeto Narrativas do Silêncio, né, lá em Parnamirim, projeto maravilhoso. Alguém narra sem falar? Oi? Alguém narra sem falar? As pessoas surdas. É um projeto maravilhoso. Deve ser lindo. Isso. Tiago Medeiros, pode enviar aí. E Tiago Medeiros lança o novo livro de poesia amanhã no Marralila, 19 horas, com show de Simona Talma e outros convidados. Tem Simona muita Talma coisa eu acontecendo de conheço, Natal. muito Exatamente. E nós estamos aqui no Bardalos, Comida e Arte. Quem quiser assistir o show daqui a pouco pode vir. Quem quiser só jantar, comer alguma coisa ou bater papo, que tá todo mundo aqui, vai bater papo depois, né? Doutora, só tenho a agradecer. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Como eu disse, Eu por tava- mim eu ficava até 10 da noite. Nós infelizmente não vamos poder, mas ontem foi quase- maravilhoso. Eu ontem quase não dormia, Não, disso. pensando, vai dar certo, vai não dar. E quando eu me lembrava daquela foto que eu achei que eu fiquei feia, eu disse, Geraldo, a foto tá muito feia, mas eu vou. Não foi, Geraldo? Doutora Ana está se referindo à foto para a arte, que a foto está ótima. Foi a foto usada na Não, arte. mas a culpa não foi da arte, não. Eu que tava feio. Mas isso que eu estou dizendo. A senhora não É não tanto que estava, eu estava no salão, ótima. cheguei pra menina, pelo amor de Deus, me ajeite pra eu ir melhorzinha. A senhora está ótima na Eu foto e tenho ótima agora. certeza que eu não era aquela pessoa daquela foto. Então eu disse, me ajeite, ela riu demais, minha cabeleireira, que é a mesma de Márcio. A senhora, eu reitero, a senhora está ótima na foto e ótima agora. Foi uma entrevista divertidíssima, cheia de conteúdo. Eu não tive chance de ler o livro antes, mas vou ler o livro agora, no final de semana. Vou devorar, só registrando aqui. Quem quiser adquirir o livro com a própria autora, é só pular nas redes sociais, né? A senhora tem Não, eu saí entregando. Facebook. Quando me falaram que eu tinha que dar 30% para cada tudo que eu vendesse, eu peguei e fazia uma relação. As pessoas diziam, eu quero, vamos embora. Pronto. Saí entregar 6, 7 de uma vez. Pronto, olha aí. Quem Eu quiser, vou tá aqui dar o um livro. negócio que eu não tenho nem pau, já ia dar pros outros. Ninguém. É, não, não pode ser assim não. Obrigado. Entrevista maravilhosa. Só registrando, o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, Ananda Carvalho, assistente de produção e apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos o apoio do Adorno Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e Brahma de Pesquisa e Comunicação. Agradecer ao presidente do Sinmed, Dr. Geraldo Ferreira, que me apresentou a doutora Ana e proporcionou essa entrevista maravilhosa. Doutora Ana, muito obrigado. Olha, mas eu só quero repetir aqui que eu Oba, disse. vamos repetir. Não sou escritora. Decidi escrever esse livro apenas para relatar fatos de minha infância e de minha vida pessoal e familiar, até como desabafo para acompanhar o ritmo da minha existência. Na realidade, eu não me considero. Pode ser que a partir de hoje eu seja Escritora? escritora. Claro que é escritora. Doutora Ana Maria Araújo. Obrigado. Obrigado, doutora Ana. Grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim. Vamos ver se vai ser tão boa quanto a minha.